Porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós, disse Santo Agostinho. Você já sentiu aquela inquietação no coração, como se algo ou até mesmo alguém estivesse faltando na sua vida? Pois bem, neste podcast nós vamos caminhar ao lado de Santo Agostinho, um homem que também buscou resposta para os grandes dilemas da existência e encontrou em Deus a verdadeira paz. Nesta série Caminhando com Agostinho, teremos 4 episódios especiais e interessantíssimos. Começaremos com o episódio de hoje, dando uma resumida biografia de Santo Agostinho. No episódio 2, nós vamos falar sobre a verdadeira felicidade em Agostinho e como ele nos instrui para obtê-la. E também no episódio 3, nós vamos caminhar com Agostinho para ver como ele abordou o tema mais difícil de todos, que é o sofrimento humano. E vamos concluir com o 4º episódio dessa série Caminhando com Agostinho, como a graça tornou-se um presente valiosíssimo para Santo Agostinho. Então, se você é alguém que busca respostas profundas para a vida ou deseja conhecer melhor a filosofia e a teologia de um dos maiores gigantes da história da igreja, é nesse podcast que você vai aprender sobre a vida de Santo Agostinho. Um homem que fez uma fusão interessante entre filosofia pagã com a teologia cristã. O resumo do pensamento de Agostinho se define na seguinte frase que ele muito mencionou. Ele diz: "Eu compreendo para crer e creio para compreender". Olá, seja muito bem-vindo ao Sole da Fé, aqui onde teologia e filosofia estão sentadas discutindo assuntos complexos, mas edificantes. Eu sou Douglas Scarpe, professor de teologia, podcaster e um eterno aprendiz de filosofia e também teologia. Eu te peço 2 coisas que não vai levar 10 segundos. Por favor, em primeiro lugar, avalie esse podcast para alcançarmos mais pessoas e, em segundo lugar, não deixe de compartilhar para um amigo este episódio, pois fará diferença na vida desse amigo ou amiga. Você já ouviu falar de alguém cuja história de vida é tão cheia de reviravoltas que parece um roteiro de um filme? Pois bem, hoje eu quero contar um pouco sobre a vida de Agostinho, um dos maiores pensadores e mais influente da história cristã. Eu sou particularmente apaixonado por algumas obras desse gigante da teologia e filosofia. Gosto muito do livro Confissões e também Cidade de Deus. 2 livros que moldaram completamente o pensamento ocidental por aproximadamente 16 séculos. Pois bem, Santo Agostinho, embora nada santo em sua infância, na sua adolescência e muito menos na sua juventude, nasceu no ano de 364 em uma pequena cidade chamada Tagaste, no norte da África. Hoje ela é conhecida como parte da Argélia. Então, lembrando, em primeiro lugar, uma informação importantíssima, lembrando então que Agostinho ele foi um teólogo africano, mas Tagaste era próximo de Roma e recebia de Roma muitas influências, mas Agostinho foi um teólogo e filósofo também africano. Seu pai, o senhor Patrício, era um homem pagão, daqueles que se preocupava mais com prazeres do mundo do que com a espiritualidade. E olha só que exemplo foi para o filho Agostinho, porque nós vamos ver no desdobramento da vida de Agostinho, da história de Agostinho, repetindo os mesmos pecados, os mesmos prazeres da carne que o seu pai ele tinha. Agora sua mãe, a irmã Mônica, era o oposto. Era uma mulher profundamente devota, uma cristã fervorosa que orava incessantemente pela conversão, tanto do marido quanto do filho. Ela orava dia após dia para que o filho pudesse mudar totalmente a sua vida. E olha que missão, viu? Porque o jovem Agostinho era tudo, menos o Santo Agostinho. Mas ela persistiu em
oração e o resultado nós podemos ver na história a transformação que obteve Agostinho. Então, desde cedo, Agostinho mostrou uma inteligência brilhante, mas também uma inquietude que parecia não ter fim. Em sua juventude, ele viveu uma vida desregrada, muitas festas, muitos relacionamentos e até um filho fora do seu casamento chamado Adeodato, que ele teve com uma companheira, ou seja, uma africana, uma escrava africana com quem viveu por muitos anos. Aproximadamente ele viveu com essa companheira 10 anos e ele expõe isso na sua obra Confissões. Agostinho buscava o sentido da vida em todo lugar, menos onde deveria de fato, diga-se de passagem. Ele mergulhou em várias filosofias e religiões do seu tempo. Ele experimentou o maniqueísmo, que era uma seita que dizia que o universo era uma eterna batalha entre o bem e o mal. Depois ele flertou com o ceticismo e até mesmo com o neoplatonismo. Ele queria respostas para as grandes questões da vida, mas nada preenchia aquele vazio que o consumia por dentro. Foi então que no período de 384 a 386, com aproximadamente 33 anos, que Agostinho finalmente encontrou paz para sua alma. Agostinho, ele viveu momentos de torturas. Ele disse que em sua mente ele estava elevado pela verdade, ou seja, ele conhecia e ele desejava a verdade, mas também estava subjugado pelo hábito. O que significa isso? O hábito do pecado. Qual era o resultado disso na vida de Agostinho? Era fúria contra si mesmo. Ele expõe em Confissões que ele desejava, ele buscava pela verdade, mas estava subjugado pelo hábito do pecado. E com isso, ou o resultado disso, era a fúria com a sua própria vida. Ele descreve este momento de forma emocionante em Confissões. Depois de muito resistir, ele teve uma experiência com Deus que mudou totalmente a sua vida. Sabe como foi? Ele estava em Milão, na sua casa, e quando ele estava no jardim caminhando, de repente ele ouviu vozes em latim, tolli lege, que significa toma e lê. Toma e lê. Essas vozes vinham de uma criança. Quando Agostinho volta para casa, não encontra criança nenhuma, mas apenas uma Bíblia aberta em uma mesa. Ele abriu as escrituras no livro de Romanos, capítulo 13, verso 13 a 14, que diz: deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ele diz o seguinte a respeito dessa experiência: súbito, depois de ler as últimas palavras dessa sentença, foi como uma luz que invadisse o meu coração e me aliviasse de toda a ansiedade, e todas as sombras de dúvidas desapareceram. Foi um momento de virada na vida de Agostinho. Então ele entregou a sua vida a Cristo e foi batizado no ano seguinte, com 34 anos de idade, ele juntamente com seu filho Adeodato, que infelizmente faleceu pouco tempo depois, com aproximadamente 17 anos. A partir daí, então, Agostinho se tornou um incansável defensor da fé cristã. Ele já não era mais um intelectual inquieto, cheio de pensamento e dúvidas, mas sim um homem transformado pela graça de Deus. Sua história nos ensina que, por mais longe que alguém possa estar, sempre existe um caminho de volta para Deus. E sabe o que é mais incrível? Essa busca por sentido, essa inquietude, no fundo, não é apenas algo de Agostinho, mas de todo ser humano. É algo que está em todos nós. Afinal, como ele mesmo disse, a frase que ele sempre repetia é o seguinte: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti.
Essa é uma das frases mais famosas de Santo Agostinho e reflete uma verdade: Deus nos fez para Ele e o nosso coração vai estar inquieto enquanto não repousarmos nele, na presença dele e na paz dele. Então Agostinho deixou muitas obras escritas para nós nos deliciarmos. Ele deixou 113 obras completas, incluindo tratados, livros e também ensaios. Ele deixou 270 cartas sobre temas pastorais, teológicos e também pessoais, além de deixar para nós registrado 500 sermões escritos, aportando temas exegéticos e também doutrinários. Suas obras mais conhecidas aqui no nosso território, no Brasil, são Confissões, que escreveu em 397 a 400, uma autobiografia espiritual que mistura teologia também com narrativa pessoal. Vale a pena você ler o livro Confissões. É de uma suma beleza todo o tratado ali exposto por Agostinho. A Cidade de Deus também, em 413 a 426, que ele escreveu, que é uma obra monumental que aborda a história da humanidade como uma luta entre a cidade terrena e também a cidade divina. E ele trouxe para nós um belo tratado sobre a Trindade, sim, um estudo detalhado sobre a doutrina da Trindade. Gostou? Então nos ajude avaliando esse podcast e também compartilhando, porque estaremos de volta aqui no próximo episódio para falarmos sobre Agostinho e a verdadeira felicidade. Te espero aqui, em Deus te abençoe.